E aí, jovens, como é que vocês estão? Tudo certo? Mais um vídeo de exemplos resolvidos. E agora, neste vídeo, nós vamos tratar o primeiro problema de dinâmica de rotação. Ou seja, a gente vai tratar aí a segunda lei de Newton para rotações, para descrever o movimento de um sistema aqui apresentado no nosso problema. É um exercício também do nosso livro-texto, do capítulo 10, do Halliday Mecânica, né, do primeiro livro do Halliday, da 10ª edição. Okay? Quem estiver acompanhando aí o exercício 53 do capítulo 10. O enunciado diz o seguinte: a figura 1041 mostra um disco uniforme que pode girar em torno do centro como um carrossel. Então é como se a gente estivesse olhando por cima, né, de um carrossel aqui. Então ele está rotacionando aí. E ele rotaciona em torno do seu centro. Aí ele diz que esse disco tem um raio de 2 centímetros e uma massa de 20 gramas. E ele está inicialmente em repouso. A partir do instante t0, duas forças devem ser aplicadas tangencialmente à borda do disco, como mostra na figura, para que no instante t igual a 1,25 segundos, o disco tenha uma velocidade angular de 250 radianos por segundo, no sentido anti-horário. Então ele está rodando no sentido anti-horário, né? E ele pergunta para a gente se o módulo da força F1 é 0,1 newtons e ele quer saber qual é o módulo então da força F2 para gerar esta aceleração aqui que o exercício nos dá. Então, basicamente, o que a gente vai precisar fazer a gente tem a massa, tem a aceleração, tem as características do disco. O que a gente vai precisar fazer é aplicar a segunda lei de Newton para rotações. Se a gente lembrar, a segunda lei de Newton para rotações fica desse formato aqui, onde eu tenho que a somatória dos torques, né, ou seja, o torque resultante, é igual ao momento de inércia do corpo vezes a aceleração angular da rotação dele, ok? Que faz um paralelo direto aí com a segunda lei de Newton clássica, que a gente conhece por causa de translações, onde o torque resultante, né, a somatória dos torques, faz o papel da força resultante, o momento de inércia faz o papel da massa e a aceleração angular faz o papel da aceleração linear, aí no caso da translação, ok? Então a gente tem aqui a segunda lei de Newton. Então o que a gente precisa fazer basicamente é determinar quem são os torques. O exercício aqui diz que só tem essas duas forças atuando com relação à rotação do corpo. Então a gente vai ter apenas dois torques, o torque 2 mais o torque 1 tem que ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular, e eu estou ainda pensando no caráter vetorial. Eu não sei ainda se vai ficar um contrário ao outro, a gente vai analisar ainda a relação desses caras, mas resumidamente a segunda lei de Newton pode ser escrita assim. Uma coisa que vai ser importante para a gente é determinar o momento de inércia. A gente viu em alguns exemplos atrás aí, e também está nas notas de aula lá, que o momento de inércia de um disco rodando em torno, rotacionando em torno do seu centro de massa, né, do ponto central dele, fica como sendo meio de mr ao quadrado, onde esse m é a massa total do disco. Okay? Isso é um momento de inércia, então a gente já viu como é que calcula esse cara. Então só vou usar este resultado. Agora, então vamos determinar quem são esses torques. Então vamos começar pelo torque da força 2 aí. A gente viu que a definição do torque é um produto vetorial entre o vetor raio, que vai do centro de rotação até a posição onde é aplicada a força. Então seria este raio aqui, né, que vai para a esquerda, neste caso da figura. E a força F2, é um produto vetorial entre os dois. A gente já sabe o ângulo entre eles, então eu posso escrever esse torque como sendo módulo do R, módulo de F2, seno de 90, que é o ângulo entre o raio e a força, e esse versor aqui indica a direção, que é determinado pela regra da mão direita. A gente convenciona que a rotação no sentido anti-horário é uma rotação positiva, então o torque que gera esta força também vai ser um torque positivo. Então, se você aplicar a regra da mão direita, né, ó, primeiro vetor na direção do raio, segundo vetor na direção da força, o resultado desse produto vetorial vai ser um vetor na direção e sentido que sai, né, uma direção perpendicular ao plano aqui, né, a tela do seu computador, se você estiver vendo aí, ou a tela do seu celular, onde você estiver assistindo. Então, é um vetor perpendicular e ele sai, ele vai para fora e vai na sua direção. É como se ele estivesse apontando para você. É um vetor apontando para você que está olhando a tela do computador ou do celular. Ok? E como a gente convenciona que esse torque é positivo, então eu representei com um versor n positivo. Esse n aqui é para ficar genérico, né? Poderia ser x, y, z. Escolha aí qual é a direção que você quer que seja paralelo a essa direção que sai do plano da tela aí, ok? Coloquei aqui um n positivo versor, apenas para indicar a direção do torque. Agora vamos ver o resultado, né? A gente sabe que o seno de 90 é 1, então o nosso resultado fica RF2 versor n. Para o caso do torque 1, a mesma coisa, só que agora eu vou entrar com a força 1, e agora o vetor R é este vetor que vai do centro até a força F1, tá?
Então é o novo vetor aqui nessa nova direção e sentido, ok? Novamente, eles têm um ângulo de 90 graus entre eles, só que agora se você aplicar a regra da mão direita para esses dois vetores, R e F1, o que acontece é que o resultado agora vai dar para perpendicular também ao plano da tela, entretanto entrando, né, como se tivesse uma seta apontando para dentro da tela. Então, neste caso, é contrário do torque 2. Então, eu coloquei aqui menos N, ok? Já que no torque 1 eu assumi N como positivo, então como ele tem um sentido contrário do torque 2, então o torque 1 ficou menos N. Novamente, como é 90 graus, então o nosso resultado é menos RF1, N, versor N. Então a gente tem os dois torques aí, a gente percebe que um é positivo e o outro é negativo. Então se eu jogar agora na nossa equação da lei de Newton, um vai ficar positivo e o outro negativo, ok? Bom, a gente também precisa determinar qual é o valor da aceleração angular. A gente lembra que o valor da aceleração angular pode ser obtido pela variação da velocidade angular dividido pela variação de tempo, pelo intervalo de tempo. Então, se a gente substituir os nossos valores, ele diz que a velocidade de 250 radianos por segundo, o sistema sai do repouso, então o delta ômega fica 250 menos zero. E o intervalo de tempo ele diz que ele atinge essa velocidade no intervalo de tempo 1,25. Se eu colocar então o start do cronômetro como sendo zero, então fica 250 dividido por 1,25. O resultado dessa conta nos dá uma aceleração angular de 200 radianos por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do nosso sistema gerado por essas forças. E agora é só substituir todas essas informações na nossa equação da lei de Newton, né? Então eu coloquei aqui RF2 positivo, afinal de contas o torque 2 tem a mesma direção, direção e sentido da rotação que o sistema obtém, né, que a aceleração angular tem, né, no sentido anti-horário. Então RF2 positivo menos RF1, porque estava no sentido oposto, é igual a meio de mr ao quadrado, que é o momento de inércia, vezes a aceleração angular. Então perceba que eu tenho raio em ambos os lados aqui, eu posso simplificar. Este lado fica apenas F2 menos F1, e do outro lado, onde eu tinha R ao quadrado, fica apenas R, né? Simplifiquei um dos raios que estava ao quadrado aqui. Então F2 menos F1 igual a meio de mr alfa. Então se eu quero F2, basta eu isolá-lo. F2 é igual a F1, que estava negativo deste lado, aparece do outro lado positivo. Então F1, que a gente já conhece, o exercício nos dá, mais meio de m, que o exercício também nos dá. O raio, também temos essa informação, e o alfa, que a gente acabou de determinar. Então se a gente substituir agora estes valores, F1 é 0,1 newton, meio, 20 gramas, eu coloquei então 10 a menos 3 para transformar em quilogramas, porque aqui está em Newton, então está no Sistema Internacional de Medidas. Sendo assim, eu vou colocar todo mundo no SI também. Então aqui ficou quilogramas, aparece um 10 a menos 3. Metros, porque era 2 centímetros, então ficou 10 a menos 2 metros. E 200 rad por segundo ao quadrado já está no SI. Então se você fizer essa conta também com cuidado na calculadora, para não cometer nenhum equívoco aqui com relação aos expoentes dessa ordem de grandeza, né? 10 a menos 3 e 10 a menos 2, fazendo essa conta com cuidado, você vai chegar em uma força no módulo de F2 de aproximadamente aí 0,140 newtons, ok? Então é isso, jovens. Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço, falou!